Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Jaqueline, essa é a sua aula de língua portuguesa do 9º ano. Nós estamos na aula de número 107 e hoje, novamente, nós estaremos estudando o gênero crônica. Os objetivos dessa aula são reconhecer a ironia como recurso de humor, reconhecer o objetivo geral de um texto, reconhecer uma crítica implícita, identificar o uso da comparação e a produção de sentido que ela provoca. Para iniciarmos essa conversa, eu trouxe aqui para vocês uma tirinha que eu particularmente gosto muito, que são as Crônicas de Wesley. Vamos dar uma olhadinha nela? No primeiro quadrinho, a namorada diz para o Wesley: "Amor, eu coloquei a roupa no varal. Tô indo no mercado. Se chover, tira a roupa, ok?" E aí o Wesley vira para ela e diz: "Belezeira." A roupa está lá fora. Reparem que está chovendo e ventando. E a namorada diz: "Wesley, cheguei. Você lembrou de..." E aí o que aconteceu com Wesley ali? Ele está sem a roupa. E aí ela olha para ele e ele diz: "Choveu." O que aconteceu ali? Você entendeu? Quando a namorada pediu que ele tirasse a roupa, ela queria que ela tirasse a roupa do varal. Mas o que foi que ele fez? Tirou a própria roupa. Então, onde está o humor aí? Está na quebra da expectativa. Porque o que a namorada esperava dele? Que ele entendesse que era para tirar a roupa do varal. E o que foi que ele entendeu? Que era para ele tirar a própria roupa. Na verdade, eu acho que o Wesley estava com preguiça, não é mesmo? Será que ele não entendeu bem o que a namorada quis dizer? Eu acho que ele estava com preguiça de tirar a roupa do varal. O que você acha? Nós vamos ler novamente o texto Exigências da Vida Moderna. Se você está chegando por aqui hoje e não assistiu a aula de número 106, eu sugiro que você retorne e assista. Mas vamos escutar o texto? Exigências da Vida Moderna, Luiz Fernando Veríssimo. Dizem que todos os dias você deve comer uma maçã por causa do ferro e uma banana pelo potássio. Também uma laranja pela vitamina C. Uma xícara de chá verde sem açúcar para prevenir a diabetes. Todos os dias deve-se tomar ao menos 2 litros de água e uriná-los, o que consome o dobro do tempo. Todos os dias deve-se tomar um Yakult pelos lactobacilos, que ninguém sabe bem o que é, mas que aos bilhões ajudam a digestão. Cada dia uma aspirina previne um infarto. Uma taça de vinho tinto também. Uma de vinho branco estabiliza o sistema nervoso. O benefício adicional é que se você tomar tudo isso ao mesmo tempo e tiver um derrame, nem vai perceber. Todos os dias deve-se comer fibra, muitíssima fibra. Fibra o suficiente para fazer um pullover. Você deve fazer entre 4 e 6 refeições leves diariamente. E nunca se esqueça de mastigar pelo menos 100 vezes cada garfada. Só para comer serão cerca de 5 horas do dia. E não esqueça de escovar os dentes depois de comer. Ou seja, você tem que escovar os dentes depois da maçã, da banana, da laranja, das 6 refeições e enquanto tiver dentes. Passar o fio dental, massagear a gengiva, escovar a língua e bochechar com Plax. Melhor, inclusive, ampliar o banheiro e aproveitar para colocar um equipamento de som, porque entre a água, a fibra e os dentes, você vai passar ali várias horas do dia. Há que se dormir 8 horas por noite e trabalhar outras 8 por dia. Mais as 5 comendo são 21. Sobram 3, desde que você não pegue trânsito. As estatísticas comprovam que assistimos 3 horas de TV por dia, menos você, porque todos os dias você vai caminhar ao menos meia hora. E por experiência própria, após 15 minutos, dê meia volta e comece a voltar. Ou meia hora vira 1. E você deve cuidar das amizades, porque são como uma planta, devem ser regadas diariamente, o que me faz pensar em quem vai cuidar delas quando eu estiver viajando. Deve-se estar bem informado também, lendo 2 ou 3 jornais por dia para comparar as informações.
Também precisa sobrar tempo para varrer, passar, lavar roupa, pratos e espero que você não tenha um bichinho de estimação. Na minha conta, são 29 horas por dia. A única solução que me ocorre é fazer várias dessas coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, tomar banho frio com a boca aberta. Assim você toma água e escova os dentes. Chame os amigos junto com seus pais. Beba vinho, coma a maçã e a banana junto com a sua mulher, na cama. Ainda bem que somos crescidinhos, senão ainda teria um danoninho e se sobrar em 5 minutos, uma colherada de leite de magnésio. Agora tenho que ir. É o meio do dia e depois do vinho e da maçã, tenho que ir ao banheiro. E já que vou, levo um jornal. Tchau. Viva a vida com bom humor. Nós vamos relembrar, então, para entendermos melhor esse texto, o que é a ironia. Você já estudou nas aulas anteriores a ironia como uma figura de linguagem. Você se lembra disso? Vamos rever? A ironia é uma figura de linguagem utilizada para dizer-se algo por meio de expressões que remetem propositalmente ao oposto. Algum dia você já chegou tarde em casa e a mãe disse assim: bonito seu fulano, chegou cedo. Sua mãe já disse isso para você? Quando ela diz que chegou cedo e você de fato chegou tarde, o que foi que ela quis dizer? Ela estava te elogiando por chegar cedo ou ela estava te criticando por chegar tarde? Entenderam a ironia? Ironia é quando eu digo uma coisa, mas eu quero dizer ao contrário. Eu estou dizendo, a mãe disse, chegou cedo, mas o que é que ela queria dizer? Ela queria dizer, chegou tarde e eu não gostei. Foi isso. Então, a ironia geralmente é colocada para se fazer um tipo de crítica. Eu utilizo a ironia como uma espécie de humor inteligente, mas também utilizo para fazer críticas. Seu uso é bastante comum e esse jogo de sentidos que se ligam pela inversão gera, muitas vezes, um tom de comicidade. Que palavrão é esse, comicidade? Comicidade vem de cômico. Cômico quer dizer engraçado. Então, a ironia, ela é utilizada também para gerar humor. Mas lembre-se, o exagero de ironia pode tornar você uma pessoa mal educada. Existem pessoas que conversam por meio de ironia que chegam a irritar. Mas se você quer produzir um texto crítico, se você quer produzir uma piada crítica, a ironia é um excelente artifício. Só não fique utilizando ironia o tempo todo com seus amigos, porque ele pode vir a magoar também. Então, seja direto, utilize ironia quando você quiser dar um tom humorado para o seu texto ou para uma piada ou uma história que você venha a contar. Por sua versatilidade, é um recurso estilístico muito comum e usado em diversas possibilidades, principalmente nos textos humorísticos. No texto que lemos, o autor se utiliza da ironia e do exagero para trazer o tom cômico à crônica. Então, para fazer com que esse texto seja engraçado, ele utiliza a ironia. Você já está refletindo sobre onde está a ironia nesse texto que nós lemos? Pense um pouquinho. Na aula anterior nós falamos que o autor exagerou para criar o humor. Mas aonde está a ironia? Uma taça de vinho tinto também, uma de vinho branco estabiliza o sistema nervoso. O benefício adicional é que se você tomar tudo isso ao mesmo tempo, tiver um derrame, nem vai perceber. Nesta frase nós temos uma ironia. Pense um pouco comigo. Será que ter um derrame é um benefício? Quando ele diz, beba o vinho tinto, beba o vinho branco, beba a água, tudo junto, e aí ele diz... O benefício é que se você tomar tudo junto e tiver um derrame, nem vai perceber. O que ele está querendo dizer aqui? Que um dos benefícios que você pode ter ao tomar todas essas bebidas é morrer e não perceber. Será que é um benefício morrer sem perceber? Não sei. Vamos ver aqui. A ironia é invocada pelo sentido atribuído à palavra benefício. Então, quando eu digo que algo é benéfico, quando eu falo benefício, estou falando de uma coisa positiva. No entanto, logo à frente, ele diz, pois todos sabemos que derrame
é uma palavra, desculpa, logo à frente ele diz o seguinte, se você tiver um derrame, nem vai perceber. Será que é legal ter derrame? Derrame é uma coisa boa? Jamais. Então, a palavra derrame é sempre uma palavra negativa. Só que aí ele associando derrame a benefício, ele está utilizando uma ironia. Por quê? Porque não é benéfico ter um derrame. Então, ele diz uma coisa querendo dizer outra para gerar o humor. Você tinha visto que havia algo de engraçado nesse trecho, só que talvez você não tivesse percebido onde que estava. Aí está. O humor foi gerado entre o contraste da palavra benéfico, benefício, com a palavra derrame, que são duas palavras opostas. E aí está o humor. Exercício número 1. Na leitura do texto, por que podemos dizer que o autor se utiliza da ironia para a construção da significação geral da crônica? Então, o texto como um todo, ele é irônico. Por quê? Onde está a ironia do texto como um todo? Você terá uns minutinhos para responder e eu já volto com vocês.
E aí, você conseguiu responder? Onde está a ironia no restante do texto? Vamos pensar juntos? Não é irônico para você que dicas de saúde levem uma pessoa à doença? Não é irônico? O que o autor quis dizer aqui é o seguinte: se você exagerar nesses cuidados, querendo fazer todas, querendo tratar de todas essas dicas que você recebe, não vai te sobrar tempo para viver. Você não vai ter tempo nem para respirar e você vai acabar sendo uma pessoa doente. Então, aonde está a ironia? De tanto cuidar da saúde, a pessoa fica doente. Aí está a ironia. Então, o texto é irônico porque depois de realizar tantas tarefas atribuídas ao bem-estar, uma pessoa ficará sem tempo para aproveitar a vida. E isso não irá gerar nenhum bem-estar. Então, de tanto querer ter bem-estar, você acaba ficando cansado. Será que vale a pena? Eu acho que não. Vamos ver. Agora nós teremos mais um quiz. No sentido geral, qual é o objetivo do texto? Dar dicas de saúde e bem-estar? Ensinar as pessoas sobre a importância dos alimentos saudáveis? Criticar o excesso de informações sobre bem-estar que recebemos hoje em dia? Ou falar sobre os cuidados com a família? Agora você terá alguns minutinhos para responder essa questão e eu já volto com vocês. E aí, conseguiram responder? Vamos ver qual é a resposta correta? A resposta correta é a letra C. Criticar o excesso de informações sobre bem-estar que recebemos hoje em dia. Na letra A, temos ali, dar dicas de saúde e bem-estar. O texto tem dicas de saúde e bem-estar? Tem. Esse era o objetivo geral do texto? Não. Até porque o texto se trata de uma crônica, e essa crônica visa fazer uma crítica. Nós já vimos que ele tem humor, nós já vimos que ele tem o exagero. E então, o objetivo não é dar as dicas, ele usa as dicas para que você possa refletir a respeito delas e assim refletir a respeito da crítica. Mas não, o objetivo não é dar dicas. Mas, professora, tem dicas? Tem, mas esse não é o objetivo geral, tá? Ensinar as pessoas sobre a importância dos alimentos saudáveis? Professor, o texto fala de alimentos saudáveis. Sim, mas esse é o objetivo geral do texto? Quando nós perguntamos, quando você se depara com uma pergunta que tem esse questionamento, qual é o objetivo geral? Você precisa pensar, para que essa pessoa fez esse texto? Que objetivo essa pessoa tinha quando ela decidiu fazer esse texto? Será que ela queria dar dicas de alimentos saudáveis? Nesse caso, nós já sabemos que não, que o objetivo era fazer uma crítica ao exagero. Falar sobre cuidados com a família, o texto lá pelas tantas até fala da família, mas esse era o objetivo geral? Não, não era o objetivo geral do texto. Vamos ver? Então vamos refletir mais um pouquinho. Como vimos, a crônica trata de um tema cotidiano, ou seja, que acontece na vida das pessoas comuns. Nesse texto, por meio da ironia, do exagero e do humor, o autor faz um tipo de crítica ao excesso de informações às quais estamos expostos diariamente sobre como cuidar da saúde e viver bem. Essa crítica não está explícita, ou seja, ele não fala claramente que é contra essas dicas. Contudo, fica claro que utilizar todas elas juntas seria impossível. Vejamos. O autor fala em algum momento que
usar essas dicas é ruim? Em algum momento ele disse em não concordar com as dicas? Ele disse sim, eu não gosto do excesso de dicas? Não, em nenhum momento ele disse isso. Mas, por meio do exagero, da ironia e do humor, nós percebemos que o discurso que está por trás daquilo que ele diz é totalmente contrário a esse exagero. Inclusive, lá no final ele diz, viva a vida com bom humor. Então, o que ele diz é, não se preocupe tanto. Não seja tão preocupado com essas questões de saúde, não que ele esteja dizendo para você não fazer nada para cuidar da sua saúde, não é isso. Mas a crítica dele, a crítica que está implícita, escondida, é a de que tudo que for exagerado faz mal. Até água, se você exagerar, faz mal. Então, a crítica desse autor está onde? Está em criticar o exagero desses cuidados com a saúde e o bem-estar. Nós teremos aqui mais um quiz para você pensar um pouquinho. Vamos ver. Qual das alternativas melhor retrata a personagem deste texto? Homem moderno que tenta equilibrar sua rotina entre seus afazeres e seu bem-estar? Uma pessoa com muitas atividades? Um homem egoísta e carente de cuidados com o próximo ou um homem que gosta de bebidas? Você vai ter aí mais um tempinho para responder essa questão e eu já volto com vocês. E aí, você conseguiu responder? Vamos ver. Letra A. Homem moderno que tenta equilibrar sua rotina entre seus afazeres e seu bem-estar. Essa é a alternativa correta, porque nós temos ali uma pessoa que tenta fazer tudo o que lhe é proposto. Lembrando que existe uma diferença entre o autor e o narrador. Nós estamos falando aqui do narrador, que é uma personagem também, né? Então, ali na letra A, nós pensamos um homem moderno que tenta se equilibrar entre esses afazeres e o seu bem-estar. Na letra B, nós temos uma pessoa com muitas atividades. Professora, mas ele é uma pessoa com muitas atividades. Mas essa alternativa não retrata bem quem ele é. A letra A é melhor, então você marca aquela que te parecer melhor. Tá? Aí na letra C, um homem egoísta e carente de cuidados com o próximo, o texto nem fala disso. Então, mas eu acho que ele é carente, mas o texto não fala. Então é melhor você não marcar. Um homem que gosta de bebidas, o texto até fala de bebidas, mas essa alternativa é a que melhor retrata esta personagem? Não. Então a correta, letra A. Vamos relembrar. A comparação, também chamada de símile, é uma figura de linguagem que está na categoria das figuras de palavras. Ela é determinada por meio da relação de similaridade. Similaridade quer dizer que se aproximam, quer dizer que são parecidas, ok? Ou seja, pela comparação de dois termos ou ideias num enunciado. Geralmente é acompanhada de elementos comparativos, que são conectivos, como com, como, tal qual, tal como, assim, tão, quanto e parece. Nós vamos visualizar nesse trecho uma comparação. Vamos ver. E você deve cuidar das amizades porque são como uma planta. Devem ser regadas diariamente, o que me faz pensar
em quem vai cuidar delas quando eu estiver viajando. Aqui nós temos uma comparação. Ele compara as amizades com plantas. Ele mesmo explica por que as amizades são plantas, que ambas devem ser regadas diariamente. No entanto, vamos pensar um pouco sobre a diferença entre amizades e plantas. Como é que eu rego plantas? Com água. No entanto, as amizades, será que adianta eu jogar água nos meus amigos? Como eu poderia regar essas amizades? Esse regar pode significar outra coisa, professora. Ele pode significar cuidar, dar atenção, ser bacana com os meus amigos, ligar, ajudar, fazer com que ele saiba que eu estou sempre do lado dele. Isso são regar as amizades. Então, na primeira, para as plantas, a palavra regar, ela está no seu sentido literal. Regar, jogar água. Na segunda, regar quer dizer cuidar, quer dizer tomar conta. Só que em seguida o autor faz mais uma gracinha. Ele diz: o que me faz pensar em quem vai cuidar delas quando eu estiver viajando. Nesse sentido, o que ele está querendo dizer ali? Que o cuidar delas quando eu estiver viajando está dizendo que as amizades precisam ser cuidadas assim como as plantas, do mesmo jeito, regando, né? O exercício seguinte, ele diz assim: qual a intenção do uso da comparação nesse trecho? Por que será que o autor utilizou essa comparação? E você deve cuidar das amizades porque são como uma planta. Por que será que ele quis fazer essa comparação? Você vai ter uns minutinhos para responder e eu volto com vocês.
aí, o que você respondeu? Vamos ver? Por que será que ele fez essa comparação? No trecho, a comparação traz o sentido de que tanto as plantas como as amizades devem ser cuidadas. Então, como que a gente cuida da planta? Dando água, dando terra, naquele caso ele disse regadas, né? E como a gente cuida das amizades? A gente dá atenção, a gente telefona, nós nos colocamos à disposição. Então, a comparação ali diz que ambas devem ser cuidadas. Vamos ver o próximo? O próximo exercício é sobre esse mesmo trecho. E você deve cuidar das amizades, porque são como uma planta. O que torna esse trecho engraçado? Ah, eu não achei engraçado. Será que você entendeu? Lembra que eu li ali aquele pedacinho? Olha, devem ser regadas diariamente, o que me faz pensar em quem vai cuidar delas quando eu estiver viajando. Eu vou deixar você pensar um pouquinho sobre isso e já volto com vocês.
E aí, o que você respondeu? Como eu havia dito antes, a comparação literal entre amizade e planta deu a ideia de que as duas devem ser literalmente regadas. Então imagine você regando o seu amigo, jogando água no seu amigo para cuidar dele. Isso pode ser observado em quem vai cuidar delas quando eu estiver viajando. Era aí que estava a noção do humor. Agora mais um quiz. Em qual das alternativas abaixo o autor utilizou-se de humor? Vamos ver se vocês são bons de frases engraçadas. Letra A. Você deve fazer entre 4 e 6 refeições leves diariamente. Letra B. Todos os dias deve-se comer fibra. Letra C. Cada dia uma aspirina previne um infarto. Ou letra D. Você tem que escovar os dentes depois das 6 refeições e enquanto tiver dentes. Qual delas tem um trecho cômico e engraçado? Eu já volto com vocês. E aí, será que você acertou? Essa estava fácil, né? A alternativa que tem um trecho que tem humor, que é engraçado, é a letra D, que diz: você tem que escovar os dentes depois das 6 refeições e enquanto tiver dentes. Porque ele disse que a gente tinha que escovar os dentes tantas vezes que sugere que de tanto escovar os nossos dentes vão cair. Esse é o trecho que tinha o humor. Resumindo, na aula de hoje, nós relembramos 2 figuras de linguagem. A ironia, que é quando eu digo uma coisa querendo dizer outra, e a comparação, quando eu comparo 2 itens utilizando palavras como tal qual, como, parecido. São palavras que fazem comparação. Também analisamos a produção de sentido provocada por essas 2 figuras de linguagem, pela ironia e pela comparação. No caso da ironia, geralmente se gera uma crítica. No caso da comparação, ali eu quero atribuir características de uma à outra. Identificamos a crítica implícita, que era aquela crítica que estava escondida. Implícito quer dizer escondido. Lembre-se que o autor em momento nenhum disse não faça tal coisa, mas lá por trás do significado do texto tinha ali alguma coisinha que estava escondido.
Também reconhecemos o objetivo geral de um texto. Nós verificamos que, apesar de conter alguns detalhes, o objetivo geral era fazer aquela crítica. Lembrando a vocês o registro da frequência, basta você clicar no número 1, realizar a atividade e enviar, e a sua presença vai ser garantida. Até a próxima aula e a gente se vê!